Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Fala Advogado. Estamos aqui com grandes pessoas influentes da jovem advocacia, né? E o nosso tema hoje do nosso podcast é o poder do brand pessoal para o jovem advogado. Estou aqui com meu amigo de bancada, Leonardo Bandeira, doutor. E aí, pessoal, tudo bem? Tarde, né? Aqui, tá? Vamos lá. Bom, meu nome é Leonardo Bandeira, eu sou jovem advogado, colega Lopes, Feras aí. Por favor, Bruno Gouveia. Boa noite a todos que nos escutam. Meu nome é Bruno Gouveia, eu sou advogado, tenho 22 anos, eu sou sócio proprietário do Marinho Gouveia e Rocha, um escritório situado aqui em Rio Branco, e sou um jovem advogado, né? A minha experiência, né, conta, e eu espero hoje poder, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, a convite do Leonardo, doutora Vânia, para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Esse tema tão importante e tão atual. Nesse momento eu quero apresentar uma das nossas figuras e imagem, que vai ser uma atração principal desse podcast, a doutora Nawane Rosa. Se apresente, doutora. Boa noite a todos, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Nawane Rosa, né? Sou jovem advogada também, sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal e venho estudando, né, algo tão importante, principalmente para o advogado, né? E é muito bom estar aqui, compartilhar com todos vocês, né, poder acrescentar para o jovem advogado aquilo que é tão essencial. Eu acho que para iniciar esse podcast, e você também deve estar se perguntando, o que é o brand pessoal? Então, o que é o brand pessoal, doutora? Vamos pelo início, Ei, vamos ao que interessa, vamos né? ao que interessa. O que é o brand pessoal? O que é o brand pessoal? E também a gente pode chamar de marca pessoal para ficar mais fácil, né? É quando a pessoa, né, nós, geramos um significado na mente do nosso cliente, através dos sinais que a gente emite, seja na oratória, seja a nossa imagem, né, que é a principal forma de transmitir esses sinais. Então, a gente vai gerando um significado. Quando alguém olha para você, ele tem uma percepção. E aí eu pergunto, né, qual é essa percepção? É isso que é importante. E que se não for feito de forma estratégica, se não for sinais que você emite com intenção, de uma forma estratégica, você pode gerar muitos ruídos na sua comunicação. Então, ao invés de você gerar um ponto positivo, né, uma imagem boa, você vai gerar uma imagem não tão boa. Eu gosto de trazer um exemplo, né, para todo mundo ficar refletindo. Quando você vai, digamos que você chegue num restaurante, e de longe você vê alguém sentado na mesa que você conhece. E ele está lá almoçando ou jantando com uma outra pessoa. E aí você se aproxima, vai lá cumprimentar o seu colega. E cumprimenta ele, cumprimenta, né, a pessoa que não te conhece e você sai. Nessa hora que você sai, a pessoa que não te conhece pergunta para quem te conhece. Quem é esse? E aí eu te pergunto, quem é você na mente dessa pessoa? O que ele vai falar de você? Joane? Ela é advogada que trabalha com direito digital e tal e tal. E ele vai falando, né? Ou, é a fulana, essa fulana aí, olha, ela só chega atrasada. Essa fulana aí, ela tem problema de caráter. Essa fulana aí, entendeu? Então, a gente tem que se perguntar, o que é que falam de mim quando eu dou as costas, né? Sim. Se for algo ruim, né, talvez eu esteja emitindo um sinal errado. Se for algo bom, talvez eu esteja no caminho certo, né? Então, assim, resumidamente, é isso. E doutor Bruno, o que se passou na sua cabeça já quando fala sobre brand pessoal? Era bem conectado com o que a doutora falou? Ou você já tem uma experiência também vasta sobre esse assunto? O que você pode estar nos contando sobre isso? Bom, como ela falou, né? É aquela velha máxima. A primeira imagem, a primeira impressão é a que realmente fica. Sim. E isso é muito importante. O jovem advogado, o advogado mais experiente, ele sabe que quando ele inicia no mercado de trabalho, quando ele começa a lidar com seus clientes, ele passa por isso, né? Esses clientes que realmente absorvem a sua personalidade. E eles realmente cobram isso, né? É uma situação até um pouco engraçada, porque eu tenho muito a ideia de uma construção de uma imagem pessoal. E a importância que essa construção de uma imagem pessoal tem na vida profissional de alguém. Como a doutora falou,
é muito importante que essa construção, ela inicia para mim desde o momento da faculdade, desde o momento da academia. Ali é onde você tem o primeiro contato, de fato, com aquela carreira que você busca para o resto da sua vida. Então, por um grande período da sua vida. E você tem o primeiro contato com grandes profissionais que vão te inspirar e vão ser preponderantes para a formação de um caráter, de uma visão profissional que você tem. Professores, pessoas com quem você estagiou durante o período de faculdade. Isso é muito importante para mim porque eu vivenciei na prática a importância disso. Quando eu estava no período da faculdade, eu estagiei desde o segundo período. Então, entre empresas, escritórios, órgãos públicos, eu pude vivenciar a importância dessa imagem que você transmite. E quando fui convidado para o tema, me rendeu boas memórias, né? Rendeu boas recordações de situação que todo mundo passa. Lembrou das partes ruins, dos perrengues da jovem advocacia. Com certeza, das pequenos desentendimentos que você acaba tendo que transpor e aí depois vira uma situação que você leva com humor, mas no momento é um perrengue que você não consegue nem imaginar como sair, né? E muitas vezes essa imagem que você transmite auxilia muito. Ela lhe passa credibilidade, lhe passa a confiança para que você possa conseguir vencer esses desafios. Falou de construção. Vocês falaram um pouco sobre isso. E é interessante, quando o Paulo já vem um padrão na mente dela, como um advogado deve se portar. Mas é interessante que eu gosto de pensar que existem padrões e formas, certo? A depender do que você quer comunicar. Então depende muito da tua área de atuação, né? Qual tipo de cliente que você quer atrair, que você quer comunicar. Tendo que você já vai com a cabeça necessariamente usar um terno e gravata todos os dias, para mim, né, é um tanto errôneo. Você precisa primeiro pensar quem você quer atingir, quem você quer se comunicar. Sei lá, vamos aqui, uma área aqui bem diferentona. Direito aí ligado a ISP. Advogado que representa empresa. Como que ele deve se vestir? Como ele deve se portar? Deve falar. Se ele for de terno e gravata, o padrão, ele não vai conectar com o cliente dele, né? Ele não vai conseguir se conectar. Ele vai chegar lá na housing game, né, para falar com os clientes dele. Chegar lá todo engravatado, engomadinho. Isso é verdade. Como é que ele vai se conectar com aquelas pessoas? Aqui a gente está falando, né, de situação hipotética, mas é de uma área que existe. Plena e crescimento no Brasil. De outra forma, área super tradicionalista. Direito de família. Como que o advogado de direito de família deve se portar? O que ele deve comunicar? Deve comunicar conforto, né? Acessibilidade, né? Às vezes a pessoa vem ali com uma situação bem delicada e ela quer se sentir o que é acolhida. Ela quer que o advogado demonstre que, não, eu te entendo, eu estou aqui para te ajudar, né? Então, eu sou acessível. Se for aquele advogado lá com aquele terno quadrado, preto, né? Aquela coisa rígida, formal, né? Demais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Se for formal demais, também não é algo bom, né? Mas ele tem que transmitir essa acessibilidade. Dizer que o advogado está ali compreendendo a situação e se comovendo também, né? Que muitas vezes é uma situação muito... Inclusive, vocês falaram 2 pontos assim que me chamaram bastante atenção. Primeiro, a imagem, né, da credibilidade das diferentes áreas de atuação, e o segundo, dessa acessibilidade com o cliente. Até me lembra situações engraçadas e até recentes, né, de clientes que relataram isso no direito de família. Quando você vai para o direito de família, aquele advogado que está começando, ele vai perceber que o advogado é um advogado psicólogo. Porque ele vai ouvir todos aqueles problemas e ele precisa ter uma sensibilidade de entender. Por mais que de fora você entenda uma coisa tão pequena, mas para o seu cliente é algo que modifica a vida dele. É algo que realmente é um problema que ele leva todos os dias para casa, é um problema que ele acorda pensando naquilo, que ele dorme pensando naquilo. E às vezes uma boa abordagem de um advogado é preponderante para que ele possa se sentir mais tranquilo também e se sinta parado, né, jurídico.
se sente realmente que tem alguém que está tutelando pelo. E recentemente, um cliente, ao final da eu paguei um advogado, mas saio daqui com advogado, psicólogo, tranquilo. Até hoje essa mulher disse que voltou a dormir como ninguém, né? Porque literalmente, mais humanizado, ele é uma parte importante. E eu percebi algo muito assim, engraçado nas últimas escritório, que nós traçamos um perfil. E esses clientes, eles têm tomado o advogado como referência. Então, quando você estabelece essa relação de tomada credibilidade... de decisão, né? Exatamente. Decisões importantes que ele vai falar. Exato. E... É um cliente bem legal esse aí. Se você conseguir esse cliente. Exatamente. E o mais importante é isso, porque ele acaba trazendo novos problemas, ele te tem como clientes. advogado de referência e te indica, que é o melhor, realmente muito bom quando o cliente É porque transmite a isso. marca pessoal, quando você se preocupa em gerir a marca pessoal, ela se preocupa em conectar. Eu acho que isso é que é o mais importante nesse relacionamento advogado e cliente. Se o cliente conectar com o advogado, acabou. Não vai ter advogado que for, não vai tirar aquele cliente daquele advogado. Por quê? Porque teve essa conexão. Então, quando você trabalha a sua marca pessoal, você vai cuidar para conectar com ele. Não só, é mais um cliente, é mais só um contrato, é um caso. Não, é o meu cliente, né? Que você está ali conectado com ele, então, pronto, a relação está firmada. Nós estávamos até falando sobre essa situação da imagem, que é também de suma importância, que acredito que é o nosso ponto-chave aqui hoje do assunto. Mas acerca dessa situação da conexão com o cliente, eu tive até uma experiência, eu até comentei no meu Instagram sobre isso. E quando a gente começa a falar com o cliente, você se posiciona, você entende a situação dele, entende o que ele está passando, porque você acaba traçando um nicho, né? Você sabe qual você vai querer atuar. Então, se você querer atuar só com situações de divórcio, você sabe situações que envolvem toda essa esfera do divórcio. E quando aconteceu comigo, que tinha a situação da minha cliente, e ela falou assim, eu não te largo. Então, assim, essa situação é muito boa, é muito prazerosa, porque foi além da marca que eu quis transmitir para ela. Porque eu lembro que eu fiz o atendimento com ela de forma online, né? Porque ela não é da cidade. Então, assim, a situação dela, como eu estou voltada para a parte especializada do direito digital, então acaba que eu tenho essa noção de poder conversar com pessoas de fora, né? A maioria dos meus atendimentos são online, então eu fico me exigindo mais, porque você tem que ter todo um cenário para a pessoa poder dizer assim, olha, ela tá longe, mas ela tem uma estrutura, né? Então, você acaba se vestindo de outra forma, e olha só, eu me importei muito mais com a minha imagem pessoal. Na hora que aconteceu, eu me importei totalmente. A única coisa que passava na minha cabeça era minha imagem. Preciso estar maquiada, eu preciso estar com uma roupa melhor, eu Enviar preciso o sinal estar certo, com um né? cenário, eu preciso Online, fazer. ele tem essa dificuldade adicional, porque você só tem ali uma janelinha. Isso. E você precisa se comunicar dentro dessa janelinha. É verdade. Então, todos os sinais, estão ao redor, e a forma como você está vestido, a forma como você fala, e até com questões técnicas, assim, o microfone que você está usando, se está saindo um áudio legal, a câmera que você legal. E ele, para mim, conexão com a internet foi. Nossa, eu fiquei tão nervosa. É uma dificuldade adicional, né? Uma dificuldade adicional diferente do presencial. Sim. O presencial, eu entendo que pode trabalhar maleável. Está num local físico, está te vendo, ela está sentindo você ali na sua frente. No digital, ele está longe. É verdade. A pessoa na tela. Então, para você fazer uma conexão com o cliente digital, tem uma certa dificuldade adicional. Sim. É muito interessante. Nada disso aqui é planejado, viu? Vai lembrando. A pauta aqui já foi para o espaço. Vocês conversando, é isso? Na semana passada, entraram vários clientes querendo
E aí eu dividi, eu e meu sócio, certo? Meu sócio, ele atendeu todos os presencial. E eu atendi todos digital. Então eu peguei Covid, quarentena. E no final, quando a gente traçou o balanço geral, quem fechou mais contrato? O atendimento que a gente fez foi praticamente a mesma coisa, né? A gente combinou, já tinha tudo certinho. Diz que Mas foi quem fechou digital. mais contrato? Diz que foi digital. Não, foi Presencial. físico. Oh. Por mais que eu tenha me esforçado, eu tinha uma dificuldade adicional. Eu tinha acabado de pegar Covid, então... Sim. Por mais que eu tenha me esforçado, vestido legal, tentado enquadrar no local legal, pegar... Conseguiu fechar mais contratos, porque O cliente sentiu, né? o cliente sentiu ali, sente uma segurança maior Sim. no físico, né? Mas isso depende muito da tua área de atuação, como a gente acabou de conversar. Eu tenho certeza que o advogado de esportes, ele não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Esse meio digital, ele é muito interessante porque ele é muito novo, né, também. Todo mundo começou a se adaptar e o Covid, essa crise que nós tivemos, ficar longe um do outro, levou essa revolução, né? Precisamos nos adaptar do dia para a noite. Isso foi, agora sim, eu reconheço que eu tenho uma grande relutância porque eu não consigo. Justamente por esse sentido de sentir o cliente, sentir o clima do atendimento. O advogado que ele inicia ali, ele vai perceber que você sente o cliente. E você começa a conversar, ele começa a se tornar mais informal. E ele vai quebrando, ele vai adquirindo aquela credibilidade que ele tem, pela forma como você está, pela forma como você o trata. E ele vai te passando novas informações. Então, muitas vezes, um problema que chegou A, ele termina em C. Por quê? Porque você consegue perceber outras coisas e consegue, faz perguntas quais, consegue, de fato, abrir aquela situação. E o cliente sente. E isso facilita muito para o advogado, né? Essa pessoalidade. Porque veja que ele está confiando em você a causa da vida dele. Né? Muitas vezes, o advogado ele precisa ter essa noção de que ele está lidando com a vida. Né? Literalmente um atendimento. Eu acho que essa questão do online veio mesmo como um escape, né? O atendimento online veio como um escape. Há situações que não vai ter como, né? No caso da Joane, os clientes dela, a maioria de fora, vai fazer como, né? Então você tem que se adequar e fazer o seu melhor ali, né? Sim. Usar todos os recursos, tudo que tiver ao alcance Por isso para... valorizem o advogado digital, porque a gente tem um peso maior Olha aí, ó. da carga para dar certo. E uma facilidade para audiências, né? O teatro dos advogados. Porque eu tenho que me esforçar o dobro ainda. É verdade. Durante todos os meus atendimentos eram grande maioria né? Era interessante. Alguns ligavam e queriam na hora. Tá acontecendo aqui um problema e tal. E às vezes eu não estava vestido adequadamente. Olha só. Imagina o desespero. Eu ia colocar. Tô pronto, hein? É Pronto. interessante que nós saímos, né, do ponto que nós estávamos atrás, mudar para outro. Tá em reforma lá e tal. E nós voltamos a trabalhar em home office. E tomei o cuidado de tentar pelo menos colocar uma camisa polo no horário comercial. Porque acontece, cara. O cliente nada, aparece uma audiência. Não tinha nada marcado, enfim. Mas apareceu a oportunidade, você vai entrar já aqui a 30 minutos, uma hora. Precisa estar no mínimo ali alinhado. Né? Eu costumo dizer que até para você ir na padaria, você é um advogado. Então, até para ir lá, você... Não, claro, você não vai de terno e gravata. Mas você tem que se preocupar com a sua imagem. Porque onde você vai, você está vendendo. Você pode estar ali na padaria e encontrar um cliente. Ou ali na padaria e estar conversando com o dono da padaria. E ele tem uma demanda, ele vai te analisar ali, ó. Eu digo assim, né? O cliente, quando ele chega no atendimento, ele começa, né, a procurar. Sim. Ele olha você, ele olha o teu escritório, ele olha tudo. Então, ele está procurando, só captando sinais. E os sinais, a responsabilidade de emitir é nossa, né? Eu tenho que levar o melhor sinal para que ele entenda da melhor forma. Eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo, mas não foi com um advogado, né? Foi no consultório médico. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu tenho 2 filhos, né? O primeiro tinha acabado de nascer, mãe de primeira viagem, aquela situação.
E aí eu fui por indicação em um pediatra. E aí a gente chegou lá, eu, meu esposo, meu filho, a mãe de primeira viagem toda preocupada ali, a gente chega lá assim, sabe, aquele consultório bem antigo, aquelas cadeiras de madeira, aquela pintura assim já descascando. Aí eu falei pro meu esposo, falei, amor, eu acho que esse médico não é bom, não. Vamos embora. Então, assim, só, e naquela época eu nem sabia sobre marca pessoal, eu nem sabia nada disso, né? Mas só aquela situação ali já me deu uma impressão ruim de que o advogado não era, o médico não era atualizado, de que ele não sabia, nenhum ia saber tratar o meu filho, de que, entendeu? Então assim, foram as piores impressões. A gente foi atendido, a gente ficou lá até, era aquelas balancinhas antigas, sabe, que mexeu, aquelas balancinhas. E a gente foi atendido, mas eu não fiquei. Por quê? Porque ele não me gerou confiança. Ele não conectou comigo. Entende? Então, a gente não está aqui defendendo, agora você tem que ter telefone iPhone, agora eu só vou ter que ter uma Mercedes, vou ter que ter não sei o quê. Não, não é isso. Mas você fazer o seu melhor com o que você tem para você gerar uma boa, né, uma boa expectativa para o seu cliente, né? Uma boa impressão. Essa é a frase que eu na vida de todo mundo. Faça o melhor que você pode Com o que você com tem. o que você tem. Você olhar bem, já tem muito. Já tem o suficiente para. E o cliente percebe isso, né? Percebe assim, quando o esforço. Zelo, né? Falei, olha, ele não tem muito, mas pouco que ele tem, eu percebi que ele se esforçou para estar aqui comigo. O cliente hoje, sente isso. Você me vê. Você não sabe o que eu passei na minha vida, o esforço que eu tive, né? Trilhar para chegar até aqui, tá aqui com uma gravata e tal. Eu detestava. Nossa, olha aí, ó. Todo Todo mundo adaptável, né? Então, eu sempre, quando eu fui fazer direito, eu já gostava de direito. Cheguei lá com grandes, meu Deus, o que é isso? As dúvidas, né? Só porque meu pai mandou. Não, eu fui lá, eu gosto disso aqui, eu vou dar o meu melhor, vou ser advogado mesmo. Assim, mas eu tinha uma certa aversão, entende? A usar gravata, a usar terno. Achava isso, cara, a gente só precisa de um ótimo advogado, várias coisas, certo? Poder ir com a minha blusa metálica, atender meus clientes, que tá tranquilo. E é interessante que com o tempo, isso, claro, quebrei, né? Totalmente. Isso. Porque você ia ter que advogar só para os roqueiros. Eu acho que pro advogado, essa cobrança da imagem é até maior do que para as outras profissões, né? E eu vejo assim, né? Jovens advogados, quando pegam a carteira, já vejo logo, né? Um terninho preto. Vai com o terninho preto que dá certo, né? Não é assim, gente. Há controvérsias. Mas é aquele terninho preto, né? É aquela ideia, não, tem que estar de terno, tem que estar bem vestido, tem que estar no padrão. Há um padrão. Só que assim, na marca pessoal, na gestão da marca pessoal, a gente trabalha o quê? A essência da pessoa. Quem a Joane é, do que a Joane gosta e do que o mercado que ela atua pede. Né? Porque também a gente não vai só levar a questão da essência, não entra na questão da camisa de roqueiro, né? Mas a gente tenta alinhar uma coisa a outra para gerar quem a Joane é. Entende? Trazer a melhor comunicação para ela, de acordo com de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta à vontade. Isso é importante. Não é só usar uma roupa boa. Mas se você estiver usando uma roupa boa, né? Você acredita que é o padrão, mas está desconfortável, é óbvio que você vai fazer um péssimo atendimento. Né? Você vai sentir ali meio, né, coisa assim, não vai conseguir fazer, porque você não está se sentindo bem. Sei lá, você comprou ser advogado trabalhista, muito advogado trabalhista, porque o advogado trabalhista gosta muito de usar a camisa de dentro, né? Aqui. Então, sempre colorida. Né? Sempre um rosa, um verde, um azul. Então, se você é advogado trabalhista, você não é obrigado a usar uma camisa colorida. Vai depender muito quem você quer se comunicar e coisa também. Depende também do tipo de ato que você vai praticar. Se é um atendimento, se é uma audiência. Eu não sei se isso é certo. Né? Uhum. Você pode... Mas quando eu vou para audiência de instrução e eu sei que eu vou ter que brigar... Sim. Intimidador. Já entra de cara fechada.
Mas quando eu vou para a audiência de conciliação, né, eu sei que pode dar bom, né? A gente pode conseguir algo interessante, mas eu vou precisar trabalhar, vou precisar conversar, tentar convencer ali a outra parte, até meu cliente, conversar com o juiz. Já vou sendo mais clara, né? Sim. Eu já vou, já chego. A psicologia das Já cores, tento viu? conversar. Tá manjando. Ah, bom dia, como é que vai? E aí, como é que foi o final de semana? E o Flamengo? Nem gosta de futebol. Nem gosta de futebol. E o Corinthians, né? Nem gosta de futebol, mas eu pergunto, por que não? Entendeu? Mas Quebrar isso o clima, mas né? isso é um dos requisitos. Não sei se é requisitos, mas que você vai me corrigir. Mas dentro da imagem pessoal, do brand, né? Dentro dessa construção, existem cores, né? Sim. Que você também, a Naomi também faz a parte da coloração, então ela tem esse entendimento do que as cores querem comunicar, Isso. né? Então, assim, hoje cada um de nós estamos com uma cor aqui, então cada um quer comunicar alguma coisa, né? De uma certa forma, pode não ter sido intencional, mas o resultado vai acontecer. Então, tem essa situação dessa intenção do que a gente vai querer transmitir, e dentro dessa imagem, dessa construção, tem alguns significados, né? Você Uhum. pode até falar sobre isso, sobre o significado dessas cores, do que vai trazer essa formalização, o que não vai trazer essa formalização. Também tem outra coisa que eu queria que você comentasse conosco, é sobre a situação do... qual é o seu estereótipo que você quer chamar? Tipo, você às vezes quer ser o palhaço. Ah, ou é os o líder. arquétipos. Os arquétipos, isso, os arquétipos. Esse aí tá na moda, hein? Então, O assim, corte, se é o o palhaço, né? Tem o do líder, tem o Isso. da... comenta um pouco mais pra gente sobre isso. Vamos que lá, eu então. quero aprender. Eu tava lembrando de falar disso quando ele falou dos padrões de comportamento, né? Uhum. Acabou que a conversa foi indo e eu esqueci. Mas vamos falar um pouquinho dos arquétipos. O que são os arquétipos? São padrões de comportamento, né? Que foi feito um estudo ao longo dos anos e colocaram esses 12, né? Tem mais, mas os 12 principais padrões de comportamentos. Então, cada marca pessoal, cada pessoa tem todos. Só que tem alguns que se sobressaem, né? Então, nós fazemos o teste, tem o teste que é feito, e a gente chega no arquétipo da pessoa, da marca pessoal da pessoa, e ela usa aquele arquétipo de forma intencional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, porque eu já fiz o teste, né? O meu arquétipo é o governante. O que quer dizer o governante? É aquela pessoa que é líder, é uma postura, ela é poder, entendeu? Ela quer vencer, ela quer, entendeu? Ela é a líder ali, né? Da situação que ela tá. Então, toda a minha comunicação é para essa. Por exemplo, cores mais escuras, linhas, né, retas, um blazer mais estruturado, uma roupa mais estruturada, até a forma de partir o cabelo tem a ver com o meu arquétipo. Os brincos, a maquiagem. Então, assim, tudo é de acordo com o arquétipo. Por quê? Porque isso me ajuda na comunicação. Os tons do meu Instagram são cores mais escuras. Então, é uma coisa mais minimalista. Entende? Então, isso vai te ajudar a formar a tua comunicação e gerar esse padrão de comportamento na mente da pessoa. Muito Eu acho que interessante. tem que pensar um pouco melhor nisso. Eu uso azul só porque eu gosto de azul. Eu também Minha tenho paleta essa- de cores lá no Instagram é azul só porque eu gosto de azul. O mesmo problema. Eu preciso também urgentemente me atualizar. E quando eu chego pra comprar roupa e tal, até pensar em blazer que eu vou comprar, enfim, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu já vou direto no azul, entendeu? Só que não dá pra Vai ter... existir outras Tudo opções. azul, né? Tudo azul. Não podemos ir às compras juntos, porque só vai sair azul. Eu sempre gosto da camisa azul, é péssimo isso. Eu até tento evitar. Eu chego na loja e já falo, não quero azul, porque eu já tenho demais. A mensagem do azul, só de interrompendo um pouquinho, é uma mensagem boa, né? Ela quer dizer confiança, o azul marinho. É uma mensagem Eu boa, também. é de confiança. Estou Só que confiante. assim, você conhecer os outros significados das outras cores, você vai conseguir usar ela de forma intencional, né? O significado do branco, o significado do preto e de todas as outras cores. Então você vai saber e já vai dizer, não, essa situação aqui eu não vou de azul. Porque eu não quero, não é a minha mensagem principal aqui, não é confiança, eu quero transmitir poder. Então eu vou de preto. Entendeu? Então, conhecer, a chave de tudo é o conhecimento, né, gente? Muito interessante. E assim, falando sobre essa construção, né, de uma imagem pessoal, a gente vê a importância, porque o advogado, né, todo mundo que atua vai descobrir cedo ou tarde, o advogado dele não pode ser o coadjuvante.
precisa ser o protagonista. Isso. Sim. Então ele sempre vai estar em evidência. É você que vai selar o direito do seu cliente, é você que vai lidar com o órgão público, com o serventuário da justiça. As Então, pessoas esperam isso de você. Isso. né? Isso. E essa forma de se impor nos locais, é claro, com toda a educação, ele exige do advogado, né, essa preponderância, de saber lidar com as diversas situações de diversas pessoas também. É interessante que é necessário também ter um pouco de equilíbrio. Saber, eu aprendi isso. Mas eu acho que foi uma palestra. Foi uma dica muito interessante. Que o cara ali é advogado, tal, falando sobre marketing. E chegou num momento sobre roupa, né? Como é que ele se veste, e ele deu algumas dicas de como ele se veste e tal. E como é que ele se veste para dar uma palestra. Ou como é que ele se veste para fazer uma audiência. E ele deu uma dica interessante. Que você sempre tem que imaginar que você precisa estar um degrau acima das pessoas que você vai interagir. Uhum. Um degrau, não o extremo, mas um degrau. É. Então, por exemplo, se você vai dar uma palestra para universitários, você já imagina como o universitário se veste. Então, você não precisa chegar lá full plate, né? Terno, gravata, aquele mocassim lindo, brilhante, couro de cobra. Não, por quê? Porque você vai estar ali indo para um extremo. Muita. E as pessoas muito além. não vão conseguir se conectar com você. Conexão, né? E por mais que você dê uma palestra show ali, você vai precisar ter um esforço adicional para conseguir estabelecer uma conexão com o seu público. Então, qual seria o ideal? Ir com uma camisa de botão, né? Tal, no máximo um blazer, não gravata. Entende? Mas se você vai Sim. fazer uma audiência, não. Você precisa ir, caso você precisa se equiparar, né? Seus pares, os outros advogados, com o juiz, enfim. E você vai estar um degrau, alguns degraus, né? Acima do cliente, das testemunhas, e você vai se destacar naquele local com ponto de referência. Então, é sempre importante você pensar que você precisa se destacar, mas também não dá para ir para um extremo. Entende? Eu entendo. Inclusive, é muito interessante isso, né? Essa imagem que você transmite, ela te gera oportunidades únicas. E daí a importância, né? Nós atuamos em uma profissão extremamente formal. Uma profissão, assim, que constantemente você precisa lidar com diversos tipos de pessoa. E é muito interessante porque aí, compartilhando uma experiência que eu tive desde a faculdade, como eu disse, essa construção começou no estágio. Iniciei os estágios a partir do segundo período. Eu mesmo fui atrás, eu mesmo busquei. E eu lembro que desde o início eu queria ser advogado. Eu não sabia, e eu me espelhava em grandes advogados e eu via. Terno e gravata, eu preciso pelo menos botar uma blusa social e uma gravata. E eu chegava na faculdade, às vezes não dava tempo, né? Correria de um estagiário, vocês sabem como é. Não dava tempo de ir em casa, eu ia com a roupa do trabalho mesmo e ficava lá, o pessoal falava, olha, eles te obrigam a usar gravata? E nunca aconteceu. Na realidade, em todos os locais que eu passei, eles se surpreendiam, né? Eles falavam, nossa, mas você vem bem arrumado. Mas isso me possibilitou ter várias experiências, né? Muito gratificantes. Porque, Te abriu portas. exatamente. Né? Eu conseguia conversar, às vezes meus chefes me mandavam para conversar com clientes sozinhos. E eu conversava como normal, né? Você Então, trouxe assim, confiança. exato. E ao final da conversa, eu sempre deixava claro, não, eu sou estagiário. E às vezes o cliente, você é estagiário? Nossa! E esses clientes foram se tornando amigos, foram se tornando pontos de referência. E os amigos também começaram a me ter como ponto de referência. Isso foi preponderante no início da minha carreira. Porque, por exemplo, após a minha faculdade, né, assim que eu saí, eu já passei, né, já passei na OAB, já peguei a espanhada vermelhinha, né, em pouco tempo. Mas eu já tinha clientes que estavam só esperando esse momento. Justamente porque eles já tinham a credibilidade em outros escritórios, de outras atuações, de outros momentos que eles tiveram a oportunidade. Então, assim, muitas vezes essa imagem, ela vai transmitir de uma oportunidade. E é muito engraçado isso, porque o Dr. Leonardo falou que acontece coisas assim extraordinárias no mundo do direito. E eu que atuo no direito empresarial, eu tenho isso quase que diariamente. Já aconteceu uma situação, você falou de 30, 40 minutos. Certa vez o cliente 10 minutos da audiência. Eu não esqueço disso, ele ligou 10... Alô, tem uma audiência daqui a 10 minutos. E eu tava indo pro escritório, parei, entrei num quarto, liguei a câmera e fiz a audiência. Conseguimos fazer um acordo. E ele me ligou super agradecido. Mas assim,
a importância foi tão grande porque eu poderia, nesse dia eu lembro, ainda relembro, que eu ia de camisa polo, não tinha ninguém marcado, não tinha um cliente marcado, estava com todas as pendências resolvidas, eu ia para bater ponto no escritório, né, para dar bom exemplo. E nesse dia teve uma audiência assim surpresa. E eu, é claro, ele pagou os honorários e eu fiquei muito feliz de ter feito aquilo, porque eu poderia, caso eu não estivesse, né, bem armado, não daria tempo, 10 minutos era muito pouco tempo, ter perdido um cliente, perdido um bom acordo, né? Então, assim, essa oportunidade, ela pode bater na porta a qualquer momento. E Esteja é importante pronto, né? você estar Você pronto. Estar pronto. Tem uma frase Pode que eu gosto relacionada a isso, que é a seguinte, né? Para você se vestir não com o carro que você tem, mas pro carro que você deseja. Então, se eu tivesse que dar até uma dica, né, pro jovem advogado, ou para quem nem é advogado, tá na faculdade ainda, porque creio que muitos estão nos ouvindo, comece já a se vestir, comece a se importar com a sua marca pessoal para o carro que você deseja. Você quer ser advogado? Então já seja um advogado. Tenha mentalidade, porque tudo começa aqui, né? A nossa mentalidade. Não tem mentalidade de estagiário, sou estudante. Não, já vai lá na frente, entendeu? Sim. Eu sou advogado, eu já sou advogado. Eu já sou um juiz, eu já sou. Entende? Então, Isso eu como também. nosso colega Ele falou aqui... Porque eu também estagiei desde o primeiro ano. Eu consegui essa proeza. Mas eu era chato, eu tentava desafiar. Eu era desafiador. Então eu não ia de gravata, nunca usei gravata. Rebelde. É o rebelde. Tem um arquétipo rebelde. Rebelde. É ele. Ele já tá descobrindo. Eu ia no máximo com uma camisa de botão, mas eu ia pôr pra fora da calça. Eu ia de jeans e é isso, entendeu? Eu queria me destacar pelo meu conhecimento jurídico. E o que aconteceu? Eu só consegui estagiar um escritório de advocacia de alto nível, no último ano da faculdade. Nos outros estágios, eu só consegui entrar ou porque eu tinha me esforçado absurdamente para ficar em primeira posição na seleção, mas sempre eu tinha que fazer alguma prova, alguma coisa, e eu era escolhido por causa da prova, entende? Uhum. E aí, isso fazia com que eu tivesse um esforço adicional. Isso também apenas fortificava o meu rebeldia. Mas é interessante que eu conheci o Bruno justamente nesse estágio. Né? Ela foi lá no Borges Nunes Amora, nós estagiamos juntos. E eu também peguei muitas dicas com o Bruno, sem nem precisar me falar. Nem precisava falar. Né? Influencer, já foi influenciador. Influência. No dia que nós fomos lá fazer a prova, ele foi o único que foi de terno. Quem foi de terno? Eu fui rebelde. Como sempre. Que eu queria me destacar pela prova. Eu fiz a prova, acredito que eu só fui escolhido por causa da prova mesmo e pela entrevista. Mas o Bruno é interessante que ele me contou que no final do estágio ele perguntou para a pessoa que selecionou ele o que destacou, não foi? Pode falar. Bom, é uma história bem interessante. Inclusive, realmente a gente se conheceu nesse estágio, foi uma oportunidade muito boa, era um escritório de alto padrão, né? E foi, assim, meu primeiro contato com o direito empresarial. Me apaixonei de cara, né? Mas, assim, essa entrevista foi, assim, uma oportunidade muito boa, em que eu realmente decidi, porque eu já tinha essa eu fui de terno. Foi a primeira decisão. Eu falei, nossa, é um escritório de alto padrão, eu preciso ir em alto padrão. Fiz a prova, cheguei lá, fiquei assim, vou confessar que fiquei um pouco intimidado. Conheci os outros, e eram também alunos excelentes. E eu falei, nossa, essa vaga vai ser muito disputada. E, de fato, nós fomos aprovados, fui escolhido, fui chamado, estagiamos por todo o tempo. E, ao final, tive uma oportunidade que eu passei em um outro estágio, e aí eu precisava, porque eu nunca tinha ocorrido um estágio em órgão público. E aí eu passei em uma prova, e aí preferi o estágio e saí. Uma oportunidade que foi de fazer um feedback do escritório e tudo mais. Falei, não vou perder essa oportunidade. Doutora Jeane, um grande abraço para todos do escritório. Saudades de vocês. Perguntei para a doutora Jeane, doutora, o que levou a ser escolhido? Pesou para que... Eu lembro, assim, plenamente, e a partir desse momento, toda a minha trajetória anterior fez sentido, foi porque ela falou, bom, primeiro, você fez uma prova muito boa, estava dentro de todos os outros candidatos, mas realmente foram muito disputadas essas vagas. Notas muito boas.
Mas quando você entrou no escritório, todo mundo falou, tem um estagiário que está de terno e gravata. Olha aí. E aí ela falou que naquele momento você transmitiu a maior confiança para todos. Falaram, ele realmente quer ser advogado, ele realmente quer transparecer isso e ele vai demonstrar isso, porque ele está aqui demonstrando no primeiro dia, na primeira impressão. Isso foi, assim, crucial para que você fosse escolhido. E eu fiquei muito feliz depois disso, porque eu falei, nossa, valeu a pena, desde o segundo período da faculdade, ir de terno e gravata, pegar ônibus com calor e tudo mais, e as pessoas verem. E isso ainda se transmite ainda, porque o advogado, como ela falou no início, é o advogado 24 horas. Até indo na padaria, às vezes você consegue um cliente. E muito me ocorreu de andar na rua, entre uma diligência e outra, na correria, e pela minha educação, cumprimentar as pessoas mesmo, né? Falar, uma pessoa receptiva. E muitas vezes essas pessoas se tornaram clientes. E naquela oportunidade que elas tiveram de abertura e percebendo que eu estava como advogado, eles falaram, o senhor é advogado? Sim, eu sou... porque eu tenho tal problema e tudo mais. O senhor acha que isso seja uma causa? Eu devo avisar? Ótimo, eu acho que sim. Orientei, instruí aí ao meu escritório e se tornaram grandes clientes. Inclusive que trouxeram novos clientes. Então, assim, a importância dessa marca que você estabelece, ela vai muito além da mera perspectiva que as pessoas têm de você. Ela se estabelece como o ponto de referência que todos vão ter quando pensarem em advogar. Como eu falei no início, os clientes do meu escritório, eles trazem novas causas, eles trazem novos advogados, porque eles adaptaram essa ideia de credibilidade, essa ideia de alguém que realmente consegue entendê-los e buscar a melhor solução jurídica, o preponderante na nossa carreira. Então, assim, se você é jovem advogado, trabalhe isso. Pense, eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa, eu tinha camisa do Metallica, eu tinha camisa do Rolling Stones, dos Beatles, e aí eu decidi que eu falei, depois de encontrar um cliente no supermercado, eu decidi que eu ia parar, eu comprei tudo polo, não que seja... eu também tenho essa mesma técnica. Agora, sempre que eu posso, compro um polo. Compro um polo. Vai comprando polo. Vai no mercado de polo. Só que é um ponto que nós temos que levar em conta, é que o podcast realmente é voltado para essa situação da jovem advocacia. E nada mais, nada menos, para um jovem advogado, que eu acredito que a maioria irá se identificar com essa situação, esse peso de muito investimento nesse início da carreira. Começa por aí, né? Quando a gente vai falar sobre jovem advogado, você já se depara do dia para o outro, como acontece a maioria, poucas pessoas, né? E vamos dizer assim, que dentro de uma turma da faculdade, apenas 10% é que se posiciona da forma como você se posicionou. O restante vai vivendo. Né? Nós fomos estudantes e nós fomos vivendo, né? Eu digo isso. Só que tivemos a oportunidade, tivemos o esforço e conseguimos a carteira. Vamos dar um exemplo em relação a isso. Já logo após, já consegui tirar a sua carteira. Você se depara com a realidade de um dia para o outro. Sim. Um dia você era um jovem, você era um estudante que não precisava ter que custear nada. Agora você é um profissional. E agora? Porque você tem que fazer altos investimentos e esse investimento na sua imagem, ele pesa muito, porque eu não sei se vocês conseguem visualizar dessa forma, mas é uma cadeia, uma coisa puxa para outra. Se você não tiver um posicionamento, se você não tiver uma imagem boa, aí, poxa, como é que eu vou conseguir fechar um contrato se eu ainda não tenho nada disso para investir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar? Então, assim, qual é a dica de vocês dois realmente para um jovem advogado, de um dia para o outro se torna? Existe muito isso, né, da questão do como fazer. Isso. O jovem advogado, ele entra no mercado de trabalho e ele está ali completamente perdido. Eu recebo muitas ligações de amigos da faculdade, que às vezes eles passaram toda a faculdade estagiando em público. E aí decidiram ir pela carreira de advocacia, mas eles não têm, assim, como vivência. O start, né? Start, eles não sabem de onde começar. Isso aconteceu comigo. Comigo, só não aconteceu porque eu fiz esses estágios justamente já pensando nesse planejamento de carreira. Mas eu acho muito interessante porque o jovem advogado, ele precisa aprender do dia para a noite todas essas manhas e isso é muito importante. Mas o ponto inicial, eu acredito que seja nessa qualificação de quando ele percebe as táticas que ele pode utilizar para transparecer essa credibilidade aos clientes. E a partir do momento em que ele começa a transparecer a personalidade dele dentro do personagem advogado. Essa formação dessa construção de um advogado, ela é um processo. Então, é um tijolo por tijolo, é uma constante construção. Sim.
O que a gente está falando aqui não é começar a comprar um monte de roupa chique e tal. Não é isso. Não. Longe disso, né? Não, nem é necessário. Mas é necessário você se preocupar com isso. Então, é claro, se você não tiver nenhuma camisa de botão, nenhuma. Imaginar uma pessoa acadêmica de direito que não tem nenhuma camisa de botão. Mas, se você não tem nenhuma, aí é claro, você vai precisar fazer um investimentozinho e comprar pelo menos uma. Só que eu aprendi isso muito com a Ana Manice. Ela sabe um pouco, que a gente até conversou sobre isso. Eu fui a jovem advogada desesperada. Porque quando a gente olha, tem que investir às vezes em curso, às vezes tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, gente, agora? Como é que eu vou conseguir o primeiro cliente se eu tenho que investir eu vou ter que trocar o guarda-roupa, vou ter que investir em curso, vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer dancinha no TikTok. Pelo amor de Deus. Mil coisas pra você fazer. E você dá... Eu digo isso porque nós temos que trabalhar muito o nosso psicológico. Porque a pressão hoje tá muito grande. Eu acho que o ponto é justamente o que você falou, né? Pensar então, na construção. E você, primeiramente, também se conhecer. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Naoani, ela me falou assim, não é isso. Não é que você vai ter que realmente sair lá e comprar e desgovernadamente vou comprar qualquer coisa. E você também fazer um empréstimo para começar a investir em alguma coisa. Não é nada disso. É você saber... quem você ir trabalhar com aquilo que você tem de uma forma estratégica, muito mais... né? E formalizada. A Joane não vai deixar de ser a Joane. De acordo com a sua personalidade, de acordo com a minha personalidade, mas colocar de uma forma estratégica e se posicionar, que eu acho isso maravilhoso quando nós vamos falar sobre a imagem. Tu falou sobre o posicionamento. Tu falou sobre como começar, né? A minha sugestão para qualquer pessoa, não só advogado, mas de qualquer outra profissão, né, que venda a marca, né, sua marca pessoal, porque a gente está vendendo um serviço, a gente está vendendo nossa marca. É investir mesmo em você. Esse é o melhor investimento, porque você já investiu 5 anos na faculdade em conhecimento, né, então você já tem ali a sua base, e agora você vai procurar algo que você mostre para o mundo o conhecimento que você tem. E é através da sua marca pessoal. É você se posicionando na mente das pessoas de uma forma adequada. Eu gosto muito de trazer um exemplo, eu gosto muito de exemplo, né? Eu gosto de imaginar um supermercado, né? Que o cliente chega lá e geralmente nas prateleiras os produtos melhores, digamos assim, são posicionados na altura da visão da pessoa, né? Para que ela chegue e pegue. Então, isso eu trago para a marca pessoal, o nosso posicionamento. Onde que você está posicionado na mente do cliente? Está lá no finalzinho, lá embaixo, lá escondido, ou você está bem posicionado? Então, isso aqui que trata muito o posicionamento. Em que lugar eu estou na mente do meu cliente? Quando ele procura um advogado trabalhista, quando ele procura um advogado previdenciarista, quem é que vem na mente dele? Né? Então, é a posição onde você está. Aí, relacionado à imagem pessoal. Quando o cliente está lá, escolhendo a latinha de atum, por exemplo, ele não vai pegar a latinha amassada, a latinha que está manchada. Na realidade, essa latinha nem vai para a prateleira, né? Então, ele não vai pegar essa latinha que está com uma imagem ruim. Imagina um advogado para defender a causa dele. É o famoso fetiche da mercadoria, né? Então. É quando nós temos essa preponderância. É engraçado, porque quando... Em tempos de tecnologia, né? A gente começou falando de tecnologia e as redes sociais hoje são uma grande vitrine. Isso. Acredite, jovem advogado, o seu cliente vai lhe achar no Instagram, ele vai lhe achar no Twitter, ele vai lhe achar no WhatsApp. E se você divulgar. Exatamente. E todas as suas posições, todos os seus posicionamentos, todas as suas opiniões vão ser crivo para que ele espalhe e difunda aquela opinião. Eu acho isso engraçado porque muitas vezes eu vi alguns posts do escritório, né? Nós investimos bastante em publicidade esses tempos. E nossa equipe tem feito alguns posts justamente com instruções para que as pessoas possam ter ali uma certa informação. Eu acho muito interessante porque às vezes eu posto qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. E eu vou depois passando os status, tá lá, meus clientes tiram um print e eles repostam nos status deles, tipo assim. E é muito interessante porque eu penso assim, nossa, então eu realmente estou formando opiniões de um certo ponto de vista. E essas pessoas vão levar essas opiniões. Isso vai também estar atrelado à minha imagem pessoal. Isso. Então, é muito importante que o jovem advogado, e aí fica como dica,
ele tenha noção disso, né? Que a sua imagem pessoal também está atrelada à sua opinião. E aí sai um pouco dessa ideia física e vai mais para uma ideia de pensamento. Nós temos aí uma jovem advocacia muito ativa, graças a Deus, que consegue se posicionar, que consegue trazer pautas importantes, mas que alguns jovens advogados precisam aprender a lidar com as redes sociais e aprender a lidar com a sua própria opinião. Isso. Vai manchar porque, e macular. Porque não é assim, eu vou me posicionar, mas não é qualquer posicionamento. Sim. É um posicionamento estratégico, pensado, analisado, né, para que não aconteça o efeito contrário, né, de trazer uma comunicação totalmente errada e ao invés do cliente pensar, não, esse é o advogado que eu quero, ele vai pensar, esse é o advogado que eu não quero. Exatamente. Então, Pontos positivos e Na negativos. verdade, Exatamente. a gente se depara que vai cair na real, né? Nós somos uma Empresa. empresa. E Nós somos a assim, empresa, somos a marca. Então, assim, já acabou de um dia pro outro o dia da gente continuar. Não que a gente vai parar a nossa vida, nossos hobbies, mas ter esse posicionamento estratégico de que nós precisamos vender. Vai vender, eu vou vender. Isso foi o que aconteceu quando a gente tem as experiências, cada um. Quem tem a oportunidade de estar em um escritório de advocacia, estagiando, é muito melhor para quem não teve. Porque a gente acaba se acostumando. Eu digo isso, com o ambiente. Porque eu pensava assim, ó. Eu estou estagiando em um órgão público, ali vai estar sempre, né? O valor vai ser aquele ali, nada vai modificar. Se eu for de chinelo, vai cair do mesmo jeito o valor. Se eu for de salto, vai cair do mesmo jeito. Mas quando nós passamos para um escritório, né, privado, que você vai ter que vender, que você vai ter que se posicionar, vai ter que trazer confiança, vai ter que... Nossa, é muitas coisas. Então, assim, hoje eu digo para qualquer pessoa que, se eu tiver uma oportunidade, eu até falei no meu Instagram, vá para um escritório de advocacia, implore por uma vaga, faça de tudo. Mas Joane, é interessante que você falou sobre ser. É importante o jovem advogado entender que ele é jovem. Não é velho. Sim. Ele é jovem. Né? Ele precisa saber que ele é jovem. Então, existem certas situações, existem certos preconceitos que existem porque você é jovem. Você precisa saber lidar com isso. Não adianta ficar só reclamando. Não adianta só ficar... Autorresponsabilidade, né? Por exemplo, eu lembro do meu primeiro mandado de segurança. E precisava despachar um liminar. E eu pensei, cara, primeiro mandado de segurança, eu era muito mais magro. Eu tô gordinho. Eu era muito mais magro do que eu sou hoje. Então, eu parecia um estagiário. Mas eu fiz tudo. Eu estudei pra caramba. Mandado de segurança. Protocolei. Tava o meu nome lá na peça. Eu pensei, eu não vou levar alguém. Na época, tinha um advogado no escritório que já era um senhor, já bem de idade. Não fez nada. Não fez peça, não fez nada. É o co-brand que a gente chama. Vou só explicar, né? Mais ou Boa menos estratégia. e tal. Vou levar ele. Nesse despacho, quem você acha que ele conversou mais, ele se comunicou mais, ele... Claro. Claro que foi com o advogado. Foi com o advogado uma mesmo. idade mais avançada. Sim. Mas isso a gente chama no branding de co-branding. É quando você pega alguém que já tem uma certa influência, né? Uma aparência que você deseja ali para a situação e põe junto de ti, que a aparência dele, ali, a comunicação dele vai transmitir automaticamente para ti. Então, isso é feito muito de forma estratégica no brand, né? Tanto em lives, quando você faz live. Quando você faz live com uma pessoa, aquilo que a pessoa comunica se une a você. Se é uma pessoa influente, então, a Joane é influente também. Se é uma pessoa responsável, então a Joane também é uma pessoa responsável. Então, essa é uma estratégia interessante que a gente também utiliza. Muito bem, ó. E deu certo. Deu certo. É importante, né? Porque você falou aí, o jovem advogado precisa ter noção que ele é jovem. De fato. Existe um preconceito muito grande com o jovem advogado. Eu não falo pra você se sentir mal, ficar pelos cantos. Não, você tem que continuar aí aguerrido, como você correr atrás Somos todos e tal. aqui guerreiros. Mas você precisa pensar no resultado prático das suas ações. E às vezes é necessário você se utilizar de certas estratégias. Essa é uma estratégia, né? Acontece, bem né? prática. Na própria prática da advocacia eu já tive, né? É engraçado, fui uma delegacia com uma cliente
E nós começamos, o delegado olhou para mim e falou, bem jovem, né? Já, pronto, ele já acha que eu não tenho experiência Ele nenhuma. não sabe de nada. Pronto, começou, fizemos ali fez a entrevista com ela e tudo mais. E aí, ao final, ele falou, nossa, nós mudamos completamente a visão que ele evitou uma demanda desnecessária dentro do judiciário. E ele olhou assim para mim no final, o senhor só é jovem, né? E a própria cliente depois chegou no escritório e falou, doutor, o senhor é jovem assim, mas o senhor se transforma, né? E aí, é uma coisa que o jovem advogado ele vai passar. É uma realidade e ele precisa estar pronto para isso, né? Com o preconceito que as pessoas vão ter. E é justamente essas estratégias que a gente traz aqui, nessas estratégias que a gente vai demonstrando, que vão notar, fazer com que ele tenha um ponto de referência, um ponto para poder partir, né? Uma possibilidade, uma oportunidade. Ele tem que né? dizer assim, ó, eu não sou menino, É. não sou menina, não sou infantil, tô aqui como, eu sou um advogado. E é um profissional, né? Sim. É alguém que E se passou estabelecendo, 5 né? anos ali É- e tem como dizem, tem as manhas de chegar. Sim. Né? Então, assim, é muito importante isso para o jovem advogado. Acho que é umas grandes lições, né? Pode deixar. Pessoal, infelizmente, Infelizmente. nosso Tá papo bom tá o papo, bom, né? né? Mas Foi maravilhoso, precisar né? A gente foi aqui pros maravilhoso. finalmente. Né? E como já é de costume, nós vamos entrar aqui um bloquinho rápido, hein, pessoal? Rápido. Um bloquinho aí de indicações, você vai indicar nossos convidados. E indicar aí um filme, um livro, uma poesia. Algo que né? Eu esteja acho a poesia voltado não vai dar, também. não. Porque É. Tá É. bom. no último episódio nós tivemos uma poesia, né? Eu vou iniciar aqui, se me permitirem. Olha, eu gostaria de deixar indicações. A primeira é o Lobo de Wall Street, é um filme. Cinéfilos podem ficar tranquilos. Quem já assistiu, assista novamente. Quem assistiu, assista pela primeira vez. É um filme excelente com Leonardo DiCaprio. Ele mostra a história de George Belfort e ele vai mostrar a importância dessa imagem que ele cria, a credibilidade que ele estabelece com os clientes. Veja que ele está atuando, é um filme baseado em uma história real. Então, ele está vendendo um produto que ninguém mais queria vender. Ele transmite a confiança aos clientes dele. Que realmente não prestava. Mas ele consegue E ele vender mesmo consegue, assim. justamente com a imagem Esse é um que ele exemplo ruim, transmite. pessoal. Não façam isso, mas assistam o Pega filme porque experiência. ele tem uma, assim, se você olhar com um certo olhar, é muito interessante. Sim. E a segunda é para aqueles amantes de comédia, se me permitirem, o tempo serei breve, mas é o The Office, Sim. né, que é um seriado excepcional em que ele demonstra várias pessoas dentro de um escritório e que elas se destacam pela sua personalidade. Cada um tem um ponto preponderante, tem uma certa característica e que permite eles passarem várias temporadas e você não consegue atuar. Não é fazendo... Não, mentira. É fazendo boa propaganda desse seriado, porque ele é muito interessante. Você não consegue atuar justamente por essa marca pessoal que cada personagem traz. Né, e o torna protagonista, de uma certa forma. Bom, a minha indicação é Inventando Ana. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é excelente. Também é um lado negativo que não deve fazer, mas ela traz muito bem essa questão do branding, da marca pessoal e como utilizar. Aproveitando aqui um tempinho, né? Eu gostaria de fazer o meu pitch, né? Porque sem pitch não dá. Sim. Eu tenho uma mentoria, né, para advogados. Como eu sou advogada, eu quero trabalhar com advogados exatamente para a marca pessoal, para estabelecer a marca pessoal de advogados. E a gente trabalha esses pontos que nós falamos aqui, tá? Trabalhamos a essência da pessoa, né, o autoconhecimento, trabalhamos o posicionamento, trabalhamos a imagem e a gente vai levando isso de forma estratégica, né, através do marketing. Eu tenho uma frase que resume bem, né, essa mentoria. Eu digo que o brand é a essência. A imagem é a aparência e o marketing é o impulsionador de tudo isso. Então é isso, gente. Maravilhosa. Muito Muito boa. Pode ir. A minha indicação é seja forte e corajosa. Segura na mão de Deus e sim, vai. Siga na mão de Deus. Não, brincadeira, pessoal. Mas é uma indicação maravilhosa que eu digo que hoje faz parte disso é siga a Nauani, porque ela me ajudou, ela tem me ajudado. Então, assim, a indicação que eu dou hoje é essa, porque São os isso faz... conteúdos da Nauani. Os conteúdos Exatamente. da Nauani, porque fazem muita diferença. Legal, E eu legal. sei que nós, jovens advogados, estamos em construção. Né? Não fique também com essa pressão psicológica. Saiba que tudo tem um tempo. Nós, verdade. para nos tornar advogados, passou 5 anos em uma prova. Imagine para quando a gente conseguir alcançar todo esse patamar que a gente quer alcançar, como empresa, como serviço, como advogado e como marca. Então, só continue estudando
E siga ela. @Nawane Rosa, hein? E em qual Instagram é o seu? Eu gostaria de deixar aqui um adendo para que me sigam também no Instagram, viu? Sim. Sigam a doutora Nawane, mas também sigam tanto o meu Instagram, Bruno, com 2 O no final e ele é _ BK, e o meu escritório, é Marinho Gouveia Rocha, advogados associados. Você pode seguir lá que nós temos várias dicas também processuais, não tão boas como não sabemos de moda, né? Mas aí fica a indicação. Muito obrigado. Bom, minha indicação é uma série nada, Seinfeld. Eu amo essa série, ela acompanha a vida aí do Seinfeld, comediante. Uma série excelente, maravilhosa. E ela é muito interessante porque ela acompanha a vida, o dia a dia, de pessoas reais. Interessante você. Essa série depois você trabalha e tal, é bem leve, bem legal. Eu tô dando essa dica porque me falaram que eu tô dando cabeça. Aí hoje, esse é o extremo do extremo. É a coisa mais leve que eu consigo imaginar pra indicar pra você. Legal. E assistam The Office. A série Ótimo. de todos os tempos da vida. Beleza? Sigam Leonardo Bandei. Cara, acredito que eu errei na última. E me sigam também, ADV Joane Lopes. E siga a nossa querida CJA. Entra lá no Instagram, pesquisa CJA, Comissão da Jovem Advocacia da OAB Acre. Tem a OAB Acre. Um agradecimento aí para nossa OAB pela oportunidade. Um agradecimento aí para o Willamis e para a TV A Crítica, que faço. Obrigado mesmo. E é isso aí. Valeu. Nos encontramos no próximo episódio. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.